Olá, amigos. Eu sou o Luiz Fernando Otero Cisne, engenheiro de som, acústica e tecnologia. Eu imagino que você já esteve em algum lugar onde não se entendia bulufas do que era dito, no microfone, evidentemente, certo? Isso se chama inteligibilidade, aliás, no caso, falta de inteligibilidade. Então você pode me perguntar, bem, o que é inteligibilidade? Escuta isto. A audição crítica de instrumentos musicais é capaz de revelar muitas e muitas informações que de outra forma poderiam facilmente passar despercebidas. Por exemplo, o espectro de frequências que cada instrumento abrange, ou os envelopes característicos de cada instrumento, também chamados ADSR. Muito bom. Deu para entender legal, não deu? Por quê? Porque nesse caso a inteligibilidade é muito elevada. Agora, ouça isto. Este é um caso de inteligibilidade abaixo da crítica. Para medir inteligibilidade, nós precisamos de uma régua. Melhor do que só uma régua é uma reguinha mágica, que ainda nos permitisse predizer se num dado ambiente que ainda nem existe, se a inteligibilidade será boa e, se não, corrigir o que é necessário até que ela seja. Isso é possível? É possível, sim. E, por sinal, é o tema deste clipe, que é o primeiro da série Engenharia de Áudio. Portanto, mais do que simplesmente antever a inteligibilidade, nós podemos ajustar alguns parâmetros para garantir que qualquer espaço fechado venha a ter boa inteligibilidade. E não precisa me perguntar, absolutamente não é preciso ser engenheiro nem técnico para fazer isso. Apenas ter um pouquinho de bom senso e ser um pouco familiar com cálculos matemáticos, mas do ginásio. E, naturalmente, seguir o script deste clipe, ok? Por razões óbvias, a inteligibilidade sempre preocupou os pioneiros da telefonia e do rádio. Era essencial que houvesse inteligibilidade. Então, os profissionais, pioneiros da telefonia e do rádio, e também os cientistas do Bell Labs, criaram métodos para aferir com precisão a inteligibilidade da palavra, e com muita cuidado. Mas não havia nada que pudesse ser aplicado a sistemas de reforço de som. Até que em 1964, um holandês genial chamado Victor Peuts foi ao Audio Engineering Society em Nova York e apresentou uma proposta inventiva e revolucionária. Exatamente, era a régua que a gente queria. Peuts estava baseado em pesquisas que ele próprio e equipe desenvolveram por anos a fio. Gente, eu estava lá, nessa sessão da Audio Engineering Society em Nova York em 1964. E eu confesso, eu fiquei sem palavras por horas com o que eu estava testemunhando. Era um verdadeiro marco da história da engenharia do áudio. De cara eu percebi que aquilo era um evento e que haveria o antes dele e o depois dele. A expressão de Peuts, com algumas modificações, é isso que você está vendo. O termo Alcons percentual
é o índice percentual de perda de articulação consonantal. Ele expressa o quanto nós não entendemos as consoantes que ouvimos e processamos. Logo, quanto mais elevado for o alcance percentual, pior será a inteligibilidade. D2 é a maior distância entre o ouvido de qualquer espectador na sala e qualquer caixa acústica no ambiente. Claro que quanto maior for essa distância, pior será a inteligibilidade. RT60 é o tempo de reverberação do recinto. Nós podemos estimar com facilidade esse tempo, batendo uma palma. Aqui também, quanto mais elevado for o RT60, pior será a inteligibilidade. N é a quantidade de caixas acústicas existentes no ambiente. Pode ser uma única caixa ou um agrupamento delas, que nós chamamos de cluster, ok? Portanto, quanto mais caixas ou clusters houver, pior será a inteligibilidade. V é o volume da sala em metros cúbicos, que é a relação de diretividade de uma caixa acústica. Caixas acústicas mais diretivas apresentam Qs mais elevados e, inversamente, menores Q sugerem caixas acústicas menos direcionais. A relação de diretividade é uma especificação que consta das folhas técnicas dos fabricantes, então nem precisa se preocupar, é só ir lá e ver a relação de diretividade. M é um operador eletroacústico, eu explico ele já já. Há duas situações diferentes em que usamos a expressão de Peirce. A primeira é quando o local não existe e vai ser construído. O que a gente faz? A estimativa da inteligibilidade. Se as contas antecipam um bom resultado, não uma boa, é só seguir em frente e esperar pelo melhor. Do contrário, nós vamos alterando os parâmetros até obter resultados satisfatórios. Claro que em termos de estimativa. A segunda situação é quando o local já existe e o som já está instalado. Quando eu, pessoalmente, sou chamado para avaliar um desses casos, em 100 deles, a inteligibilidade é que é o problema. Meu procedimento: faço os cálculos para saber o quanto a inteligibilidade é ruim. E, como no caso anterior, altero os parâmetros para melhorar os resultados. Gente, incrível como tudo isso funciona muito bem. Deixa eu contar para você como é que Peirce graduou a régua dele. Na verdade, ele não graduou, né? Ele chegou a isso experimentalmente. Naquela genial e inspirada palestra de 1964, Peirce informou que valores de alcance percento de até 5% indicam inteligibilidade bastante elevada. Valores de 5 a 10% apresentam inteligibilidade boa, só boa. De 10 a 15% ela passa a ser aceitável, mas já é bastante dependente da qualidade da locução, do nível de ruído, etc. Acima de 15%, a inteligibilidade é progressivamente mais sofrível, até que lá pelos 25% ela é próxima de nula. E a partir daí os números perdem realmente qualquer sentido prático. Eu não vou falar de exemplos agora, gente. Vou falar de um caso real no qual eu trabalhei. É a minha querida igreja São José do Jardim Europa, que fica na rua Dinamarca 32, em São Paulo, capital. Esse desenho que você está vendo mostra uma vista superior e o corte longitudinal dessa igreja. A maior distância lateral é 26 metros. O comprimento total é 35 metros e a altura 14 metros. A distância D2 era 12 metros.
Como eu simulei esse caso com auxílio de software, o próprio software calculou o tempo de reverberação, que era da ordem de 3 segundos. Originalmente, eram utilizadas 16 colunas de falantes, todas fixadas nas laterais da igreja, mais ou menos metade-metade. O software também calculou o volume físico da igreja, 11.375 metros cúbicos. Eu medi a relação de diretividade das colunas e cheguei a Q igual a 8. Quando não se tem noção de M, o melhor é considerá-lo igual a 1. O resumo dos parâmetros: D2, 12 metros, RT60, 3 segundos, N, 16, V, 11.375 e Q igual a 8. Claro, M igual a 1. Entrando com esses parâmetros todos na expressão Hertz, podemos calcular, gente, 45,6%. Então, nem preciso mencionar para vocês que essa conta, mais do que anunciou na ocasião, as extremas dificuldades de entender o que era amplificado na igreja. Aliás, o que me foi reportado. Depois eu tive a oportunidade de constatar esse quadro através da audição no próprio local para diversas circunstâncias, casamentos, missas, etc. Muito bem. Chegou o momento da solução. Era fundamental reduzir o all-cons. Mas como? Fácil. Reduzindo os termos do numerador e aumentando os do denominador. É claro que em condições normais de pressão e temperatura, alguns termos que a gente não tem como alterar. Por exemplo, o RT60 e o volume V. RT60 até é possível alterar, mas tem que se fazer um tratamento acústico de envergadura. E o volume V requer mudanças quase que de natureza civil. Os demais parâmetros são geralmente passíveis de alteração de modo muito fácil, e foi minha opção na Igreja São José do Jardim Europa. Para começar, eu segui o mandamento fundamental da engenharia de áudio, decidindo usar uma só fonte de som. Ideia muito sedutora, porque reduzia de cara o N de 16 para 1. Por outro lado, a distância D2 aumentava de 12 para 25 metros. Essa era uma parte ruim. Quando se pensa em usar uma fonte só de som, é imperativo que ela fique localizada de tal forma que possa enxergar toda a plateia. Dá uma olhadinha nesse desenho e veja o ponto exato previsto para essa fonte única. Veja agora uma foto da própria fonte única já instalada na igreja. Ela aparece bem no centro da foto e você precisa olhar com cuidado porque ela está pintada na cor do forro, na cor exata do forro. Você já sacou que essa fonte de som é, na verdade, um conjunto de caixas line array. Ok, eu vou explicar isso. Há cerca de 10 anos, eu desenhei esse conjunto de caixas line array especificamente para conferir elevada inteligibilidade a igrejas retangulares e com reverberação elevada. O objetivo número 1 desse meu projeto de line array era chegar a preços ultra reduzidos, o que eu consegui. E claro que todos os clientes acham essa a melhor parte de tudo. Como eu disse antes, o Q das colunas era igual a 8. O arranjo line array que eu fiz teve que ser criteriosamente ajustado para otimizar a cobertura acústica na plateia. E disso resultou um Q igual a 18. Agora eu preciso falar daquele operador eletroacústico M. A base para entender esse cara
é saber que a inteligibilidade também pode ser estimada através da relação dos sinais diretos para os sinais reverberantes. Dá uma olhadinha nessas duas figuras. No lado esquerdo, as caixas acústicas estão jogando a menor parte da energia que produzem para a plateia. O que eu indiquei apenas para a caixa do lado esquerdo, na cor verde clara. A maior parte dessa energia é desperdiçada, jogada para o espaço. Ainda só para a caixa esquerda, essa energia foi indicada na cor laranja. Então, essa parcela de energia que é desperdiçada, ela não é só desperdiçada, ela é muito pior do que isso, porque ela excita o campo reverberante e com isso ela compromete a inteligibilidade. É um jeito ruim de montar a caixa assim. Agora, dá uma olhadinha no lado direito da figura. Esse é um arranjo mostrando que praticamente toda a saída acústica do cluster, que está na cor verde clara, é utilizada para energizar a plateia. E nada mais do que a plateia. Logo, sem excitar nenhum campo reverberante. Esse é um fator geralmente desprezado como elemento de aumento de inteligibilidade. Eu preciso contar um segredinho para você. A bem da verdade, uma parcelinha de energia acaba mesmo sendo sempre desperdiçada e excitando o campo reverberante. Mas isso precisa ser controlado e com a tecnologia vigente, cada vez mais a gente consegue reduzir essa parcela aproximando do nulo. No caso da figura da esquerda, o M pode ser desconsiderado, basta fazer M igual a 1. No caso da figura da direita, o M pode e deve ser calculado. A expressão para avaliar o M é uma fração. No numerador, 1 menos A traço S e no denominador, 1 menos A traço P. Ok, o A traço S é o coeficiente médio de absorção da sala. Geralmente, são valores muito reduzidos para ambientes reverberantes. No caso da igreja São José, que era bem reverberante, esse coeficiente era da ordem de 0,16 e é adimensional. O A-P é o coeficiente médio de absorção da plateia, tipicamente da ordem de 0,84, também adimensional. Então, para o caso da igreja São José, eu calculei M igual a 5,31. Para efeito de cálculo e adotando um fator de segurança básico, esse número para 5. Com isso, foi possível calcular um novo alcance percentual igual a, aí as contas, igual a 1,1, ou aproximadamente igual a 1,1. Gente, é muito pouco. Até eu fiquei entusiasmado. Então, mesmo analisando esse resultado por uma perspectiva bastante pessimista, a figura assegura que a inteligibilidade vai ser mesmo muito elevada, apesar do tempo de reverberação ser colossal. Apresentei o esboço desse projeto para alguns profissionais, ex-alunos, amigos, etc. na ocasião. Eu já esperava o que eles me disseram. Todos acharam que uma fonte só de som, que eu gosto mesmo de chamar de fonte única, impediria a estereofonia, além de parecer um tanto ou quanto estranho, disseram eles quase em uníssono, mas não para minha surpresa. Bom, eu preciso informar a todos vocês que estereofonia é algo que funciona muitíssimo bem numa residência, desde que as acomodações sejam pequenas e alguns cuidados elementares sejam tomados, ou não se terá estereofonia. Não existe estereofonia num grande ambiente, qualquer que ele seja. Se você tiver dúvida sobre isso, vá agora mesmo a um grande local, qualquer, equipado com os canais LR, e confira o que eu acabei de dizer. O segundo problema com os canais LR
é que quem está mais próximo do canal L julga que todo som é proveniente desse canal e que sequer existe o canal R, e vice-versa. No caso dessa figura, D1 é bem menor que D2. E o som da caixa esquerda chega ao ouvinte muito antes do que chega o mesmo som proveniente da caixa direita. Pronto, o ouvinte vai achar que só a caixa esquerda está ligada. Por favor, confira isso também em situações reais. Nesse caso específico, aliás, você pode fazer esse teste na sua casa. Liga o seu sistema com os dois canais LR, seu sistema estéreo. Certifique que os dois canais estão recebendo o mesmo sinal, ou seja, uma configuração mono agora. Inicialmente, fica bem equidistante das duas caixas acústicas. Você vai perceber que o som vem nitidamente do ponto central entre elas, como se tivesse uma caixa ali, mas não tem. Confere? Agora, dá uma movimentadinhazinha para o lado esquerdo, ou seja, se aproxima mais da caixa esquerda enquanto você se afasta da caixa direita. Você vai perceber que o som não vem mais do canal R, só vem do canal L. E se for possível, repita essa experiência também num local bem grande. O efeito vai ser muito mais dramático e aplicável a regiões muito amplas. Uma das consequências perversas disso é que vemos o pessoal falando no centro do palco e ouvimos o som produzido por essa mesma pessoa vindo do lado do palco. É uma sensação catastrófica. O terceiro problema com os dois canais é que as ondas produzidas por eles se combinam para gerar pontos de máxima que incomodam muito e pontos de mínima que praticamente chegam ao cancelamento. O resultado é uma coloração drástica, pior, sem saída. Estes são problemas físicos bem reais de ondas acústicas que se combinam. Aliás, uma avenida bem larga a ser explorada por quem estiver interessado. O assunto é interessantíssimo, na minha opinião, pelo menos. Se quiser um pouquinho mais de informação sobre isso, eu tenho um outro clipe no YouTube, também da série Engenharia de Áudio, de nome Fonte Única. É o clipe SA número 2. Em praticamente todos os meus cursos de áudio profissional, alguém se queixa de que a inteligibilidade na sua igreja é péssima. O que eu faço? Convido o aluno a fazer um croquis da igreja na lousa, indicando a posição das caixas. Quase que invariavelmente o croquis é como você está vendo nessa figura. Vejamos o que acontece nesse caso específico, imaginando alguém sentado na plateia. Como o som deixa os 4 falantes ao mesmo tempo, nosso personagem vai receber o som do falante que está mais perto dele antes que os demais falantes. A seguir, receberá o som do segundo falante mais perto dele, para então receber o som do terceiro falante mais perto e, finalmente, vai receber o som do falante que está mais longe. Veja isso nessa ilustração que eu preparei. Bom, deve ter ficado claro que ele recebe os 4 sons iguais dos 4 falantes diferentes em momentos separados. E esse fato produz 2 sequelas que eu diria que são devastadoras para a inteligibilidade. A primeira é que receber os mesmos sons em 4 momentos diferentes equivale a quadruplicar o RT60 do recinto, tempo de reverberação. Se isso é em igreja, em geral ele já é muito elevado, como no caso da Igreja São José do Jardim Europa. Aí você perde o controle da coisa. A segunda sequela é que essas 4 ondas acústicas interagem entre si, produzindo cancelamentos e reforços, o que acabei de mencionar. O que produz uma qualidade sônica absurdamente degradada para nossos ouvidos. Gente, ninguém merece.
O vídeo a seguir, ele simula a situação das 4 caixas, 2 em cada lateral. Nesse vídeo, as partes desfocadas indicam pontos de mínima. Para melhor visualização desse fenômeno, eu usei o slow motion na reprodução do vídeo, ok? Agora você já tem uma noção de por que o primeiro mandamento da engenharia do áudio estabelece que a fonte única deve ser preferida não só porque é mais barata, mas principalmente porque é mais eficiente e ainda assegura alta inteligibilidade e oferece mais qualidade sônica na reprodução. Quem quiser implantar o canal central e adicionalmente os canais LR para música, pode fazer isso, mas precisa saber de antemão que é imperativo usar apenas e tão somente o canal C para as locuções. E também é preciso saber que essa medida custará bastante, sem trazer nenhum benefício de estereofonia. Pior, vai degradar consideravelmente a qualidade do produto acústico final, como nós vimos. Resumindo, para aumentar a inteligibilidade da palavra, você tem que pensar na expressão Petz em reduzir os termos do numerador da fração e, simultaneamente, em aumentar os termos do denominador. Vá alterando os termos aos poucos e fazendo as contas até que o alcance percentual resulte inferior a 15%. Quanto menor for esse valor, melhor será o resultado. Simples assim. Há outras coisas com que se preocupar? A primeira delas é o nível de ruído ambiente, que quanto menor, melhor. Chega num ponto que ele começa a mascarar a inteligibilidade mesmo que ela seja boa. Então é preciso controlar. A segunda coisa a preocupar é utilizar um orador com boa articulação. Um registro vocal que favoreça a inteligibilidade elevada e tenha velocidade de fala normal. Portanto, nem muito lento, nem muito rápido. Infelizmente, eu constato na prática que há muitas décadas são cometidos os mesmos erros no afã de obter inteligibilidade. Eles praticamente se encaixam nos seguintes casos gerais. Primeiro, mudar aleatoriamente as posições das caixas acústicas, esperando que uma dada configuração mágica seja ideal e que proporcione inteligibilidade elevada. Gente, não acontece assim. Segundo, comprar e instalar mais caixas acústicas. Geralmente isso piora. Terceiro, trocar caixas acústicas por modelos bem mais caros, achando que produtos supostamente melhores vão proporcionar mais inteligibilidade. Ledo engano. Nada disso. E quarto e último, trocar o operador por entender que o operador anterior era o responsável pela baixa inteligibilidade. Credo, gente, pobre do operador. Bem, amigos, espero que esse clipe possa ajudar aos que padecem da falta de inteligibilidade.